Iniciar aqui a gravação. Pessoal, só lembrar vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. Na aula passada, a gente estava falando sobre formas de contagem do tempo, né? Então vou voltar um pouco aqui só para a gente relembrar, refrescar um pouco a memória de tudo que a gente falou. Eu recomendei para vocês seguirem esses canais, né? O canal do professor Dimas Antônio e o canal Super História do professor Vini, né? Nesses canais são postadas correções das atividades, podem estar auxiliando vocês aí, ajudando vocês a estarem fazendo, né, as atividades de vocês de história. Parte do conteúdo que a gente usa aqui nas nossas aulas é desses canais, tá bom? E também sigam o nosso canal lá, o Professor Edivaldo História. Todas as nossas aulas são postadas lá, ok? Nós falamos aqui sobre o tempo, né? Fizemos algumas perguntas, alguns questionamentos, pensamos um pouco, né, sobre o que é o tempo, como sabemos quanto tempo passou, como o tempo é dividido, por que existem essas divisões do tempo, né? Sempre contamos o tempo da mesma maneira, né? Pensamos aqui sobre essas questões, falamos sobre as formas antigas de contagem do tempo, sobre a observação dos astros, a mudança dos astros, né, dependendo da hora do dia. O Sol ele muda, o Sol e a Lua, né, eles mudam de posição dependendo do horário do dia ou da noite, né? Falamos aqui sobre o relógio do Sol, que é uma das formas mais antigas de contagem do tempo, né? Falamos também que a contagem do tempo ela teve o seu início, né? A contagem do tempo, por exemplo, as horas do dia. O dia foi caracterizado com 24 horas, 12 horas do dia e 12 horas da noite, na Mesopotâmia, né, na Idade Antiga ainda. E que a partir do século XIV a nossa visão sobre o tempo, a necessidade, né, de uma contagem do tempo se fez mais presente por causa da Revolução Industrial, né? Falamos sobre isso. E agora chegamos aqui no ponto de falar dos calendários, né? Aqui no Brasil e em grande parte do mundo é utilizado o calendário gregoriano, conhecido também como calendário cristão, pois tem como ponto de partida o nascimento de Cristo. Então, pessoal, na aula passada a gente estava falando sobre será que todos os povos, será que todas as culturas contam o tempo da mesma maneira, né? E nós chegamos à conclusão que não, que cada cultura ela vai ter a sua visão de mundo e a forma de enxergar o tempo se inclui dentro dessa visão de mundo, né? Faz parte da cultura, da identidade de cada grupo social, né? Então, pessoal, a gente tem aqui ó, o calendário gregoriano, né? Que é o calendário cristão, o calendário que a nossa cultura cristã segue. O calendário gregoriano, pessoal, ele funciona dessa forma. Ele divide a história em duas partes, né? Tudo o que aconteceu depois do nascimento de Cristo, a gente vai chamar de DC, né? Depois de Cristo. E tudo o que aconteceu antes do nascimento de Cristo, a gente chama de AC, né? Antes de Cristo. Vocês já devem ter visto algumas datas, né? Com essas siglas aqui, né? AC e DC. Por quê? Porque o tempo ele é contado de forma diferente dependendo da posição que ele se encontra. Se a gente está falando de uma época que aconteceu antes do nascimento de Cristo, os anos eles são contados de forma decrescente. Ou seja, vamos imaginar, né, essa linha do tempo. Nessa linha do tempo a gente sabe que o tempo ele sempre caminha do passado para o presente, né? Então seria da esquerda para a direita. Quando a gente fala dos anos antes de Cristo, é contado de forma decrescente. Olhem só, a 10ª década antes de Cristo veio primeiro que a 9ª década antes de Cristo, né? Depois a 8ª década, depois a 7ª década, depois a 6ª, a 5ª, a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª década depois de Cristo, para enfim chegar, né, na década onde ocorre o nascimento de Cristo, ok? Então a contagem, a progressão do tempo, ela se dá
de forma decrescente, né? Acontece de trás para frente, né? Do 10 até o 1. Mas a partir do momento após o nascimento de Cristo, né, o que a gente chama de Anno Domini, é o ano onde ocorreu o nascimento de Cristo, o tempo ele começa a ser contado de forma crescente, ou seja, nascimento de Cristo, depois a primeira década depois do nascimento de Cristo, depois de Cristo, segunda década depois de Cristo, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, né? Então, essa é a configuração do calendário gregoriano, ou então calendário cristão. Entenderam? Sim. Beleza. Continuando aqui, a gente tem o calendário chinês, pessoal. O calendário chinês, ele não vai se limitar ao nascimento de algum personagem. A ideia do Ano Novo Chinês, né, do calendário chinês, ele se baseia na compreensão que eles têm do próprio mundo, né? Olha só, o calendário chinês ele também vai ter 12 meses e em cada mês, em cada ano, em cada grupo de meses, né, vai haver uma representação, né, um ideal. Olha só para vocês verem. É, é, existe uma representação, um simbolismo, né, de qual animal, de qual elemento da natureza que vai representar cada época do ano, né? Olhem só para vocês verem. Aqui em verde, que representaria aqui, ó, esses meses aqui, né? O mês do tigre, o mês do coelho, seria um elemento da madeira, né? Aqui em laranja e em vermelho, que seria o mês do cavalo, e o mês da cobra, seria o elemento do fogo. E também tem os elementos da terra, do metal e da água, né? A gente tem aqui animais que faziam parte do cotidiano dos chineses, né? Na época que foi idealizado esse calendário, que simbolizam, né, cada mês, ok? Tem o ano novo dos chineses, ele acontece em fevereiro e atualmente ele está no ano de 4719 e o ano atual seria o ano do boi, né? Então existe essa atribuição simbólica de animais, de elementos da natureza, né, aos anos, aos períodos de tempo, ok? E nós, no nosso calendário gregoriano, estamos no ano de 2021. No calendário chinês, eles estão no ano de 4719, ok? Então existem vários calendários que variam de acordo com a percepção, com a visão de mundo de cada povo. Aqui a gente tem o calendário judaico também, né? O calendário judaico, ele vai ter 13 meses, né? É o mês de Nissan, que seria o primeiro mês, ele tem um número de 30 dias e ele equivale ao mês de março a abril do nosso calendário gregoriano, né? Tem o mês de Iyar, ele é o segundo mês, né? Ele tem um número de dias de 29 dias e ele equivale de abril a maio. Tem o Sivan, com 30 dias, que equivale de maio a junho. O Tammuz, com 29 dias, que equivale de junho a julho. O Av, com 30 dias, de julho a agosto. O Elul, com 29 dias, de agosto a setembro. O Tishrei, de 30 dias, que equivale de setembro a outubro, né? O Heshvan, de 29 ou 30 dias, que equivale a outubro a novembro, né? O Kislev, de 30 a 29 dias também, mais ou menos, que equivale a novembro e dezembro, né? O Tevet, com 29 dias, que equivale a dezembro a janeiro, né? O Shevat, com 30 dias, que equivale de janeiro a fevereiro. O Adar, com 29 a 30 dias, que equivale de fevereiro a março. E o Adar 2, né? O Adar segundo, que equivale com 29 dias e equivale de março a abril, que faz o encontro, a transição do Adar segundo para o Nissan, ok? Ele se baseia no Antigo Testamento, ou seja, o calendário judaico ele vai iniciar a sua contagem a partir da percepção do ideal judaico de quando o mundo foi fundado, né, nos 7 dias da fundação do mundo, né, na mitologia do Gênesis. E atualmente o calendário judaico ele está no ano de 5780,
ok? Atualmente nós estamos em 2021, né, no calendário gregoriano. O calendário judaico está em 5.780. Vamos lá. Temos também o calendário muçulmano, né? O calendário muçulmano, ele se inicia com a migração de Maomé para Medina. Maomé, pessoal, ele era um comerciante que vivia fazendo as rotas do deserto do Saara, né, sobre camelos. A rota subsaariana era uma rota muito famosa na antiguidade. Mais ou menos no século 6, século 7, né, a gente vai ter o evento de uma revelação que é dada a Maomé. Maomé, ele tem um encontro com a divindade que diz o seguinte: vá até a Meca e espalhe a notícia que só existe um Deus, e esse Deus é Alá, que todos devem se arrepender de seus pecados e se converter a Alá, né? Então, ele obedece e vai até a Meca. E nessa época a Meca era uma cidade sagrada, né? Muitas pessoas iam de várias regiões, né, para poder fazer seus tributos aos deuses. Vários deuses eram cultuados na Meca, e ele chega lá e propaga para todo mundo, né, a revelação que ele teve, que Alá era o único Deus, não existiria outro Deus além de Alá. E ele acaba sendo expulso da Meca, né, e vai para Medina, isso aí mais ou menos no século, lá nos anos 600, e lá vai bolinha, né? Então, pessoal, desde essa migração dele para Medina, que se iniciou a contagem do calendário muçulmano, e atualmente ele está no ano 1441, ok? A gente também, quando a gente fala sobre a contagem do tempo, a gente tem essa noção aqui, ó, do tempo cronológico. O que seria o tempo cronológico? O tempo cronológico, pessoal, é aquele que pode ser contado, que pode ser medido, ok? Por exemplo, uma semana tem 7 dias, né? Um mês tem 30 dias. Eu nasci em 1990, atualmente eu tenho 30 anos. Vocês devem ter nascido mais ou menos em 2009, 2010, né? 2011 no máximo. Vocês devem ter agora uns 10, 11 anos. Tô certo? Sim. Sim, eu nasci em 2009. 2010. Isso aí. Eu nasci em 2009. Legal. Então, vocês têm mais ou menos essa idade, né? Dos 10, 12 anos. Então, esse período que a gente consegue contar, em números, em quantidade, seria o tempo cronológico, tá bom? Por exemplo, vocês nasceram em 2009, 2010, né? Há 10 anos antes do nascimento de vocês seria, né? Seria 1999, né? 10 anos antes seria 1989, né? Então essa contagem, esses ciclos fechados, a gente chama de tempo cronológico, tá bom? Que dá para a gente medir. O tempo histórico, ele é diferente, porque o tempo histórico ele não é marcado só pela quantidade de tempo, não é só marcado pela quantidade de dias, de horas, né? O tempo histórico, ele é marcado pelos... Oi? Continuando aqui, pessoal, o tempo histórico ele é marcado pelos eventos, né? Por eventos de significado dentro da sociedade, das culturas, né? Eventos que causam mudanças na política, né? Ele não tem durações iguais e pode variar de acordo com os contextos em que vivemos. Então vamos só fazer um exemplo aqui para ilustrar, né? Estamos todos em 2021, correto? Sim. Sim. Estamos todos aqui numa sexta-feira, né? Estamos todos aqui às 4h53 numa sexta-feira, no dia 28 de maio de 2021, tendo essa aula. Só que no tempo que a gente está passando junto aqui, ó,
Eu, professor Edivaldo, tenho 30 anos de idade. Vocês têm 11 anos. Quantos anos vocês têm? Vocês podem dizer para mim, por favor? 10, tô quase fazendo 11. 11. 11. Isso aí, né? Então vocês têm essa faixa etária. Então, nós estamos no mesmo tempo cronológico, né? Estamos todos aqui em 2021, estamos todos aqui no dia 28 de 5 de 2021. Entretanto, não estamos no mesmo tempo histórico. Vocês estão no tempo histórico dos 11 anos, dos 10 anos, e eu estou no tempo histórico dos 30 anos de idade, né? É outro tempo histórico, é outra visão, é outra percepção, né? E assim a gente pode citar. Vamos dar um outro exemplo aqui, ó. Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, eles já tinham conhecimento da escrita, da matemática, já tinham um conhecimento amplo nas ciências, principalmente nas ciências da navegação, né? Eles tinham conhecimento bem ampliado, bem desenvolvido sobre como navegar, né, longas distâncias, atravessar um oceano e acabaram chegando no Brasil, né? Então eles já tinham um embasamento de conhecimento maior. Quando eles encontraram os índios no ano de 1500. Então o ano de 1500 era o mesmo ano tanto para os portugueses que chegaram quanto para os índios que já estavam aqui, né? Só que os índios eles estavam vivendo em outro tempo histórico. Eles ainda não tinham desenvolvido a escrita, né? Eles já tinham desenvolvido a agricultura, mas eles não tinham desenvolvido técnicas, habilidades de navegação, né? Eles estavam em um outro tempo histórico, né? Em certos aspectos, eles viviam um tempo histórico mais primitivo, menos desenvolvido tecnicamente do que o tempo histórico que os portugueses viviam, né? Vocês estão conseguindo entender essa diferença entre tempo cronológico e tempo histórico? Sim. Sim. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui. A história, ela se divide em alguns períodos. A gente divide a história para facilitar o nosso entendimento do que aconteceu. A gente consegue entender melhor os processos históricos se a gente divide eles em fases, em etapas, né? Em períodos. O primeiro período histórico seria a pré-história. E cada período histórico, vocês vão ver aqui, ó, ele é marcado por um início, né, por um evento que leva ao início dele e por um evento que marca o fim dele, ok? Por exemplo, a pré-história. O que marca o início da pré-história não está escrito aqui, mas seria a invenção da primeira ferramenta, né? Quando o Homo habilis, lá ele cria a primeira ferramenta, ele dá início a um novo período histórico, a pré-história. E até o ano de 4000 a.C., quando é inventado a escrita, quando ocorre a invenção da escrita, é pré-história. Mas a partir da invenção da escrita em 4000 a.C., se inicia um novo período, a Idade Antiga. Então, da invenção da escrita até a queda do Império Romano em 476, né? E notem que nesse período aqui da Idade Antiga ocorre o nascimento de Cristo, né? Ocorre o início da era cristã. Então, de 4000 a.C. a 476, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a Idade Antiga, ok? Quando ocorre a queda do Império Romano, se dá início também um novo período, que é a Idade Média, né? Então, com a queda do Império Romano em 476, até a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, a gente vai ter esse período aqui que é a Idade Média, tá bom? Quando ocorre a tomada, a queda da Constantinopla, né, pela invasão dos povos turcos, os turcos islâmicos, né, se inicia um novo período que é chamado de Idade Moderna, ok? A Idade Moderna ela vai durar de 1453, ela se inicia com a queda da Constantinopla, e ela vai durar até 1789, né? Ela termina com o início da Revolução Francesa, dando início a um novo período, a Idade Contemporânea, que é a idade, que é a era em que nós estamos inseridos, que nós vivemos até o momento, né?
Não sabemos, mas a qualquer momento pode acontecer um novo evento que pode fechar o ciclo da Idade Contemporânea e dar início a um novo período. Mas atualmente, né, nossa geração está inserida aqui, ó, dentro da Idade Contemporânea, ok? Então, essas divisões ocorrem para que a gente entenda melhor como o passado se organizou, né? A gente divide em etapas, porque em etapas fica mais fácil a nossa compreensão, ok? Avançando aqui, pessoal, a gente vai falar aqui sobre os séculos. E essa é uma parte interessante, uma parte bem legal aqui da nossa aula. Os anos são agrupados de maneiras no calendário, de outras maneiras no calendário, né? Um agrupamento de 10 anos é chamado de década. Quando se agrupam 100 anos, chamamos de século. E quando se agrupam 1000 anos, é chamado de milênio. Por padrão, utilizamos os algarismos romanos para representar os séculos. Ou seja, pessoal, eu disse para vocês, né, que a gente costuma agrupar, que a gente costuma fazer uma divisão em etapas, em agrupamentos, para ter uma melhor compreensão. E o fluxo temporal, ele também é dividido em agrupamentos, né? 10 anos, eles formam uma década. 100 anos formam um século. 1000 anos formam um milênio, ok? Dentro do estudo da história, a gente vai encontrar bastante a ideia do século, né? Em que século nós estamos vivendo? Em qual século nasceu Jesus? Em qual século ocorreu o início do Império Egípcio, né? Em que século ocorreu a queda do Império Romano, né? Então, assim, são vários eventos que a gente encaixa eles em séculos, a gente organiza eles em séculos dentro do estudo histórico. E, geralmente, esses séculos, eles são representados, séculos, né, agrupamentos de 100 anos, eles são representados em algarismos romanos. Vocês já devem ter visto em algum momento, né, essa organização em algarismos romanos. Vocês já viram? Sim. Sim. Beleza. E vocês conseguem ler os algarismos romanos, pessoal? Alguns. Eu vou apresentar para vocês daqui um pouquinho. Deixa eu só fazer a chamada aqui, ó. Vinícius, Mariane, Luana. Deixa eu colocar aqui a presença. Teve alguns que entraram depois e eu não coloquei presença. A Isabelle. Rapidinho, galerinha. O Henrique, a Helena. Henrique, a Helena. A Gabriele, a Evelyn. Ok. O Marcos. Deixa eu ver se eu coloquei presença pro Marcos. Aqui o Marcos. Ok. Professor, Pode falar. o link da sua aula só chegou agora. Não, tudo bem. Qualquer coisa você acessa o meu canal depois para você pegar o início, ok? Tá. Então tá bom, pessoal. Eu coloquei presença aqui, ó, para Evelyn, para Gabriele, para Helena, para o Henrique, para Isabelle, para Luana, para o Marcos, para Mariane e para o Vinícius. Teve alguém que eu não falei o nome? Não. Então tá bom. Não. Deixa eu salvar aqui. Pessoal, é o seguinte, existem algumas regrinhas para a gente entender como é que funcionam os algarismos romanos, né? Mas é tudo uma coisa assim de você memorizar. Vamos lá. Um traço representa o número 1, ok? 2 traços representam o número 2 e 3 traços representam o número 3. Vamos chamar esse traço de I, tá bom? Da vogal I.
Então, os traços, eles podem se repetir, né? Os números romanos, eles podem se repetir até 3 vezes. Eles jamais podem se repetir 4 vezes, tá bom? Quando a gente chega no 3, para a gente passar para o 4, a gente tem que usar o algarismo romano 5, ok? Porque a gente não pode colocar 4 traços. A gente vai colocar, então, um traço e o V, que quer dizer 5, né? Quando a gente coloca um número à esquerda, o número que está à esquerda, ele está subtraindo, ele está diminuindo, ok? Então, 5 menos 1, 4, ok? Quando a gente coloca só o V, quer dizer 5, ok? E aí a gente continua na mesma regra. Aí, para representar o 6, a gente vai colocar o V, que quer dizer o 5, e a gente coloca o 1, né? O I, que é o traço. Quando a gente coloca ele à direita, ele está somando, ele está aumentando. Então, 5 mais 1, 6. Conseguiram entender mais ou menos essa regrinha da esquerda e da direita? Sim. Quando está à esquerda, ele diminui. Quando está à direita, ele aumenta. Ok? E aqui a gente tem os 5 e 2 traços. 5 e 2 traços, 7. Né? 5 mais 1, 7. Aqui a gente tem os 5 e 3 traços. Olha só, já chegou no máximo, né? Não pode repetir mais de 3 vezes. Então, teria o 5 mais 3, 5 mais 3, 8. 8. Isso aí. E aí agora, para a gente representar um 9, a gente não pode colocar mais um traço aqui. Então, a gente vai colocar um traço e a letra que representa o 10, né? Que seria o X. O X representa o 10. E aí a gente coloca o traço, o I, e o X. I, X. 10 menos 1, 9. Ok? Então, IX seria 9. E aí a gente coloca o X sozinho, né? Que representaria o 10. Se eu colocasse XI, seria 11. Né? Porque aí o I viria à direita. Deu para entender mais ou menos? Sim. Sim. Beleza. Eu vou fazer uma apresentação aqui para a gente poder pensar um pouquinho melhor isso aí. Vocês me avisem aí se vocês estão conseguindo ver a tela. Apareceu. Apareceu aí? Apareceu. Sim. Tá bom. Então, pessoal, eu vou escrever aqui. Eu vou colocar aqui essa numeração aqui, ó. Esse algarismo romano. Ele quer dizer que século que ele representaria, né? 20. 20, exatamente. Né? 20. Seria o século 20, exatamente. Agora vamos fazer um outro aqui. Se eu colocar assim, ele representaria qual? 15. 15. 15. Isso mesmo. Aí, vocês estão afiadinhos. Agora vamos colocar assim. Representaria o quê? 14. 14. Isso aí. Por que é 14? Porque tem o 10 e o 4. Isso mesmo. Certinho. Se eu colocar assim. 13. 13. 13? 8. 8, isso. O V, que é 5, né? Mais 3 tracinhos. Eu poderia fazer assim? Não. Não poderia, né? Não. Assim estaria errado, né? Isso aí. Vocês estão legais, vocês estão acertando certinho. Agora, pessoal, eu vou explicar para vocês como que a gente calcula o século em um ano, tá bom? Vamos pensar aqui, ó. O Brasil foi descoberto em que ano? Vocês lembram?
1500. 1500. Vamos aqui escrever 1500. Ok. Agora, me fala o ano do aniversário de vocês aí. 2010. 2009. Vamos lá, 2010. Vamos colocar 2010. Vinícius em 2008. No início de 2008? Vinícius foi em 2008. Tá bom, vou colocar aqui Esse é 2009. 2009. Vamos colocar 2008 também. 2008. E eu vou colocar a minha data de aniversário também, tá bom? O meu ano de aniversário também, que é 1990. Vou explicar para vocês como que a gente calcula o século de cada uma desses anos aqui, ó. É simples, pessoal. Opa, acho que eu botei um traço meio grande aqui. Ok. É bem facinho, galera. É só fazer o seguinte. Vocês estão vendo aqui, 1500, né? Ele termina com 2 zeros? Sim. Sim. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cortar os 2 zeros e vai manter os dois primeiros números, os primeiros números, né? Os primeiros números é 15. Então, seria o século 15. século 15, isso aí. Século 15. Aqui já é diferente. Aqui termina com 2 zeros? Não. 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 Então o que a gente faria? A gente vai cortar aqui os dois últimos números e a gente vai aumentar 1. Ok? 20 mais 1? 21. 21. Então vocês nasceram no século 21. 20. E aqui? 2009. Termina com 2 zeros? Não. Então a gente corta aqui e o que faz? Aumenta mais 1, né? 20 mais 1, século 21. Isso aí. Então vocês nasceram no século 21. Aqui 2008, mesma coisa. A gente corta, aumenta mais 1. Por que a gente aumenta mais 1? Porque não acabou em 2 zeros, né? E aí, 20 mais 1, século 21. Todos vocês nasceram no século 21. Ok? E eu, que nasci em 1990, vamos cortar aqui, né? Não acaba com 2 zeros. A gente corta os dois últimos e aumenta mais 1. Então, opa, que isso? A mão falhou aqui, ué. Esse aqui que é a borracha? Não, é aqui. A gente apaga aqui e aumenta mais 1. 19 mais 1, 20. 20. Isso aí. Então eu nasci no século 20. Olha que professor velho, né? Nasceu no século passado. Mas foi no final. Não conta. No finalzinho, né? Se tivesse nascido no início, nossa, eu ia estar só o ossinho, só a caveira. Só o esqueleto. Vamos lá, pessoal. Agora vamos converter esses séculos aqui em algarismos romanos. Século 15, como que a gente converte? 10 é x, não é? Sim. E 5? 5 é V. v. Então, xv seria o século 15. E o século 21? A gente sabe que 10 é x. A gente pode repetir um algarismo romano quantas vezes? 3. 3 vezes, isso aí. 3. Então, a gente pode colocar 2x. Coloca um x, coloca outro x, século 20. E 1? O i. Sim. XXI, século 21. Aqui é a mesma coisa. Ele deve estar morrendo de fome, coitado. Eu também estou morrendo de fome. Aqui, século 21. Antes de entrar na aula.
precisando lanchar. Desculpa, meu áudio estava ligado. Tudo bom, que é isso. É bom que a gente se diverte um pouco. É E que eu tava aqui... falando com a minha mãe do meu gatinho. Ah, você tem gatinho? Tenho. Eu também tenho. Passarinho, galinha, pintinho e cachorro. Isso aí, o Henrique falou aqui, ó, século 20. Isso aí, Henrique, século 20, 2x. Isso aí. Entenderam, pessoal, como é que funciona? Sim. Então tá bom. Agora eu vou montar aqui, vou colocar aqui alguns séculos para vocês. E quero que vocês coloquem para mim aqui qual que é. Quero que vocês digam para mim aí qual o século deles. Opa, peraí, deixa eu... É aqui. Se eu colocar isso aqui, ó. Opa. Ok. Se eu colocar esse... Ô, gente, é porque eu tô tentando aprender aqui, peraí. Tá falhando. Calma aí, pessoal. Me abandona não. Agora deixa eu aumentar. Se eu coloco esse aqui é o século 21, né? Sim. Então tá bom. Agora se eu coloco esse aqui. 19. Isso mesmo. Se eu coloco 19. isso aí. Se eu coloco esse... Quer ver? Deixa eu pensar. Coloco esse aqui. 18. 13. Século 13, isso aí, né? Muito bom. O X é o 10 e 2 e 3 is, né? Que é o 3, 10 mais 3, 13. Isso aí. Olha, pessoal, vocês estão bons mesmo, hein? Agora vamos fazer a conversão em algarismo romano, em século, né? Vou colocar esse ano aqui, ó, 1889, o Brasil deixou de ser um império e se tornou uma república. Em 1889, o Brasil estava no século 19. Quem falou 19? Eu. Ah, Evelyn. Isso mesmo, o Brasil estava no século 19. Certinho. Vamos fazer outro aqui, ó. O ano 338. Deixa eu só ver se eu consigo diminuir o tamanho aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Acho que eu não consigo não. Acho que é isso mesmo. Então vamos lá. O 338 antes de Cristo. Seria em qual século? 3. Século 3 antes de Cristo. Século 3, certeza? Sim. Para pensar, ele termina em 2 zeros? Não. Ele não termina em 2 zeros, né? Ele termina em 38. Então, a gente corta esse aqui. Opa, peraí, deu errado. Caramba. Quer ver? Acho melhor desenhar, né? 338. Nossa, que letra horrível. Gente, desconsidera. O importante é que vocês consigam ler. Não é nenhuma obra de arte, não. 338 a.C. Ele não termina em 2 zeros, né? Então a gente corta aqui. E o que a gente faz quando não termina em 2 zeros? Adiciona mais um. Adiciona mais um. Isso aí. Então, 3 mais 1. 4. 4. Então é o século 4? Sim. Século 4 Antes de Cristo. antes de Cristo. Isso aí. Antes de Cristo. Olha, pessoal, vocês aprendem rápido mesmo, hein?
É isso aí mesmo. Legal. Deixa eu apresentar aqui agora. Voltar para o slide. Uma janela. Vocês já sabiam fazer esses cálculos antes? Não. Não. Ah, eu acho que vocês sabiam. Vocês estão sabendo muito rápido. Não. É isso aí, pessoal. Então aprendemos como são os algarismos romanos, né? Como a gente calcula os séculos, ok? E agora vamos às atividades. Na atividade 1, ele traz esse enunciado aqui, ó. O PET traz esse enunciado. A Luana disse: é difícil escrever no computador. Comprei aquelas canetas para desenhar no tablet como se fosse uma folha. Olha que legal, Luana. E funciona bem? Dá para desenhar normal, Sim. legal? Dá. Sim. Já vi no YouTube gente que desenhava. Nossa, que legal. Eu já vi no YouTube gente usando essa tecnologia de tablet com caneta, desenhar com caneta no tablet, só que eles usavam para desenhar Amiga minha quadrinhos. tem. Sabe, quadrinhos, desenho para colocar em quadrinho. Eles faziam assim, eles vai lá e clicavam no programa lá, aí eles já coloriam tudo na hora, ficava tudo bonito. É bem legal isso aí, né? Olha pra você ver como é que a tecnologia avança, né? Eu ainda para desenhar eu tenho que ser no lápis de cor mesmo. Mas vamos lá. Aí, pessoal, vem a questão 1. Com base no dia do seu nascimento, escreva as seguintes informações. Aí você vai colocar o ano do seu nascimento, a década que você nasceu, o século que você nasceu e o milênio que você nasceu, né? Eu fiz aqui com a minha data de Posso nascimento. falar o meu? Pode sim. O nascimento 2010, a década que eu nasci foi a década de 10. Eu nasci no século 21 e nasci no terceiro milênio. Isso aí, no segundo milênio, né? É que eu tinha pesquisado no Google qual era o milênio de 2010. Apareceu terceiro milênio. Uai, que isso? Tá errado, é o segundo milênio. A gente tá no segundo milênio. Olha o meu. Eu nasci no ano de 90. Eu nasci na década de 90. O século que eu nasci foi o século 20, né? E eu nasci no segundo milênio depois de Cristo, né? Porque para pensar, estamos no ano 2000, né? Segundo milênio. 2000 anos passaram desde o nascimento de Cristo. Tá bom? Então você acertou tudo. Menos aqui no finalzinho, ok? Sim. Beleza. Continuando. Aqui, ó. Transforme os números em algarismos romanos, né? O 2 seria II, né? O 4 seria IV. Ou seja, aqui à esquerda a gente está diminuindo, né? 5 menos 1, 4. O 6 seria VI. À direita a gente está somando. 5 mais 1, 6. O 8, a mesma regra, né? Seria VII, né? 5 mais 3 seria 8. O 9 também é a mesma coisa. A gente coloca o 10, né, que é o X, e coloca o I, que é o 1, à esquerda. 10 menos 1, 9. Aqui o 12. O 12 seria o X, né, que é o 10, e mais 2 aqui à direita. 10 mais 2, 12. O 16, a gente vai colocar o X, que é o 10, o 5, o V, que é o 5, né? E o I, que é o 1. Então, 10 mais 5, 15. Mais 1, 16. Né? O 17 também é a mesma coisa. A gente coloca o X, que é o 10, o V, que é o 5, 10 mais 5, 15, e coloca os dois, que são 2 e I. Né? 10 mais 5, mais 2, 17. E aqui também o 21, né? Que é o X, que é 10 mais 10, 20, e mais o I aqui à direita, que é 1,
10 mais 10, 20, mais 1, 21. Ok? Vocês acertaram isso aí? Sim. Que bom, beleza. Então, continuando aqui, pessoal. Aí vem a questão 3. Além do relógio e do calendário, há outras formas de contar o tempo. Na região onde você mora, cite outras duas formas de contar o tempo. Eu citei aqui, pessoal, as estações do ano, né? A gente também pode fazer a contagem do tempo sabendo quando que é o inverno, quando é o verão, né? Quando é que chega a época da chuva, né? E as festividades, né? O Natal, a Páscoa. Então, assim, sem usar o calendário, a gente não pode citar nem o calendário, nem o relógio. Então, outras formas de contar o tempo, né? De marcar o tempo. Eu citei essas duas aqui, ó. Vocês citaram o quê? Alguém quer falar? Eu. Pode falar. Sinos e ampulheta. Também. Aqui, olha só, você falou bem legal. O sino, ele, ele é uma característica de São João del Rei, né? De hora em hora, as igrejas tocam sino. É isso aí. E a ampulheta, né? Você mostrou a ampulheta na aula passada, não foi? Sim. É isso aí, legal. É uma forma também de contar o tempo. O professor Vini, ele colocou no canal dele assim, ó, pela reação dos animais, o canto dos pássaros. A gente pode reparar que dependendo do horário do dia, os pássaros, eles têm uma forma de cantar. Alguns pássaros só cantam em certos horários do dia, né? E também pelos aspectos da natureza, né? As folhagens das árvores, né? As folhas das árvores, elas mudam dependendo da época do ano, a cor do céu, a temperatura, né? O frio do inverno, o calor do verão, né? São formas da gente reconhecer os períodos do tempo. Aqui a questão 4. Analise as frases abaixo e complete com a palavra correta. Aí aqui temos a primeira questão, né? A letra A. No Brasil utilizamos o calendário gregoriano, né? Que se baseia no nascimento de Cristo. Ok? A gente viu, né, o calendário gregoriano, ele divide o tempo em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. A letra B. Os muçulmanos utilizam um calendário diferente. Professor, Oi. na letra A, em vez de gregoriano, eu coloquei cristão. E aqui depois você colocou Cristo? Sim. Beleza, tá certo também. Tá certo também. É porque gregoriano é uma das formas da gente chamar o calendário cristão. Mas tem o mesmo significado. Tá bom? Ok. Aqui a letra B. Os muçulmanos utilizam um calendário diferente, que é contado a partir da migração de quem? De Maomé para Medina, né? Ó, o XX ficou marcado pelas duas guerras mundiais. O que é o XX? O 20, né? O século 20 ficou marcado pelas duas guerras mundiais, né? A letra D. O dia é contado a partir do movimento do... Aí tem Sol. do Sol, né? O astro mais importante da nossa galáxia. Só poderia ser o Sol, né? A gente encaixando aqui na lacuna. E aqui, a letra E. A Idade Moderna está entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, né? É aquilo que a gente viu, né? Depois da Idade Média vem a Idade Moderna e depois a Idade Contemporânea. E a letra F, o tempo cronológico é aquele que é medido no relógio, né? Já o tempo histórico se dá por mudanças políticas, sociais, culturais ou econômicas. É só a gente pensar, né? Quando a gente fala sobre tempo contado no relógio, no calendário, na data, a gente está falando de tempo cronológico, né? Quando a gente fala sobre o que aconteceu no tempo cronológico, quais as mudanças dentro da sociedade, a gente fala do tempo histórico, né? Evelyn disse, professor, sabia que o calendário judaico está nesse ano, pois eles não acreditam que Jesus é o Cristo. Eles acham que ele ainda vai vir. Isso aí, Evelyn. Eles contam o calendário deles, né, a partir da criação do mundo.
E nós, né, que seguimos o calendário gregoriano, o calendário cristão, nós seguimos a partir do momento do nascimento de Cristo, né? Então o calendário deles, ele está seguindo, ele está contando desde o Velho Testamento, né? É isso aí. E aqui a questão 5. Identifique qual século está cada um desses fatos históricos. Vamos lá. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em abril de 1500. Acaba com 2 zeros. Corta, né? Então seria o século XV. Ok? Letra B. Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua em julho de 1969. Não termina com 2 zeros, então a gente corta os 2 últimos, sobra o 19. A gente aumenta mais um, século XX, né? A letra C. O reinado de Alexandre o Grande durou de 332 a 323 a.C. Como que a gente vai calcular? Não termina com 2 zeros, a gente corta os 2 últimos, sobra o 3. A gente aumenta mais um, século IV a.C., colocamos aqui a.C., ok? Desculpa, minha conexão caiu. Não, sem problemas. Continuando aqui, qualquer coisa você pode acessar depois o canal lá, que a aula vai estar lá postada, tá bom? Ok. E aqui a letra D. O primeiro automóvel foi criado na Alemanha em 1886. Como a gente calcula, não termina com 2 zeros. Então a gente corta os 2 últimos, sobra o 18. Aumenta mais um, século XIX. Ok? Vocês acertaram? Vocês fizeram dessa forma aqui? Sim. 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 Beleza, bacana. Isso aí. Então, pessoal, só indicando mais uma vez aqui para vocês seguirem o canal do Professor Dimas, né? O canal Super História e o meu canal, Professor Edivaldo História, onde a nossa aula vai estar lá postada. E acontece, né, pessoal? A internet caiu, ou então algum dia você não conseguia acessar, né? Então, sempre que acontecer algum imprevisto desse, vocês podem ir lá no canal que a nossa aula vai estar lá postada dentro de uns 2, 3 dias no máximo, tá bom? Amanhã as aulas de hoje já devem estar lá no canal, ok? Ok. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa matéria? Não. Beleza, pessoal. Espero que essa aula tenha sido boa para vocês e até a próxima aula. Obrigado por estarem aí e bom final de semana para todos. Bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau, até Bom mais. final de semana. Tchau, professor. Tchau, valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau, valeu.